Quantas vezes você já se pegou perdendo o foco na hora de fazer uma atividade? Quantas vezes você reclamou que deveria ter mantido mais foco, mantido mais atenção numa determinada tarefa e isso te prejudicou na carreira? Presta atenção comigo, porque nessa semana eu queria refletir, pensar junto com você sobre o quanto o foco pode fazer diferença na nossa vida. E para começar essa reflexão, eu gostaria que colocasse na sua mente o seguinte: não adianta você dizer sim para a sua vontade em manter o foco em uma determinada atividade, se você não conseguir dizer não de uma maneira convicta, portanto, junto de você, com muita direção para tudo aquilo que rouba a sua atenção. Foco exige um conjunto de técnicas que você pode aplicar. Número 1, você tem que decidir, quer ter foco? Então, você deve excluir tudo aquilo que deve ficar de lado, ainda que temporariamente, e somente aquilo que deve prestar atenção. Mas escreva para que a sua mente seja acalmada com as atividades que você deve executar depois. Isso é formalizar e literalmente condicionar a sua mente. Terceiro, lembre-se que emoções positivas mantêm foco e emoções negativas vão ser estimuladores para que você saia do foco que você quer. Feito tudo isso, você vai perceber que manter foco na sua vida é uma questão de opção. E outra estratégia importante: você não começa uma atividade para daí definir que você vai ter foco. Primeiro você prepara a sua mente para depois você começar a executar uma atividade. Não adianta você não se preparar para fazer um exercício e começar a fazer e descobrir que está com a roupa errada, com o tênis errado. Foco no trabalho é a mesma coisa. Primeiro você prepara a sua mente e depois, somente depois, é que você efetivamente começa a execução. E aí vem uma questão importante que eu queria que nessa semana você tomasse um cuidado muito grande. Está aqui. Não permita que a necessidade de manter foco em alguma coisa, em uma atividade, seja utilizada na sua vida como uma desculpa para justificar, desculpa verdadeira, mas continua sendo uma desculpa para justificar a displicência, portanto, a não observação, a não execução, a execução não responsável, a irresponsabilidade com outras atividades que são suas. Significa que pessoas que mantêm foco, elas não estão com salvo-conduto para abrir mão das outras coisas. Por isso que eu te disse, foco da nossa carreira é tomar uma decisão daquilo que deve ser encarado como prioritário, e pode ter mais de uma prioridade, evidente que sim, prioridade nesse sentido, uma outra nesse sentido, uma outra nesse sentido, não tem problema nenhum. Você deve, sim, estruturar de maneira formal o que deve ser mantido em foco e o que deve ser descartado, ou porque está antes do tempo, porque você não tem o recurso, porque você depende de outras variáveis que não estão na sua mão. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ter mais foco nas suas atividades. Você vai deixar de dar tanta atenção para os elementos externos, porque o teu elemento interno não tem nenhuma pressão que você está esquecendo, você anotou. E, principalmente, vai despertar em você emoções positivas de um bom desempenho. E essas emoções, quando atingem o teu sistema de recompensa, fazem com que você cada vez tenha mais foco, cada vez tenha mais produtividade e, principalmente, muitas vezes, com menos esforço, menos carga calórica desperdiçada, jogada fora, porque você agora tem foco naquilo que gera resultado. Uma excelente semana para você e a gente se vê domingo em mais uma live sobre comportamento humano no ambiente corporativo. Até lá!